medida cautelar em ação direta 4298, requerente Partido Social da Democracia Brasileira, requerido governador do Estado de Tocantins e Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. E a medida cautelar em ação direta 4.309, também da relatoria de Vossa Excelência, requerente Partido da Social Democracia e requeridos governador do Estado de Tocantins e Assembleia Legislativa do mesmo Estado. Senhor presidente, trata-se de duas ações diretas de inconstitucionalidade com pedidos de liminar, propostas pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, respectivamente, contra a Lei 2.143, de 10 de setembro último, do Estado do Tocantins, que dispõe sobre eleição para a Assembleia Legislativa para governador e vice-governador do Estado do Tocantins, na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 39 da Constituição Estadual. E contra a Lei 2.154, de 26 de setembro, também deste ano, do mesmo Estado, com idêntica emenda. A lei originalmente impugnada dispunha, artigo 1º, vagos os cargos de governador e vice-governador do Estado do Tocantins, nos 2 últimos anos de mandato, a eleição para preenchimento dos cargos é feita pelo sufrágio dos deputados integrantes da Assembleia Legislativa em sessão pública por meio de votação nominal e secreta. Artigo 2º. Cada deputado pode inscrever perante a mesa da Assembleia uma chapa composta por brasileiros maiores de 30 anos até 48 horas antes da data de ocorrência da eleição, sendo considerados eleitos os candidatos cuja chapa obtiver a maioria dos votos dos deputados. Artigo 3º. A eleição deve ocorrer até 30 dias depois da última vaga, em sessão extraordinária marcada para tal fim. Artigo 4º. A mesa diretora da Assembleia proporá normas que facilitem a aplicação da lei. Argui o autor, em síntese, a inconstitucionalidade formal material da lei por afronta aos artigos 1º, 2º, 16, 17, parágrafo 1º, 37, caput, 61, caput e 81, parágrafo 1º da Constituição da República. Alega ocorrência de vício de iniciativa, por ser projeto de autoria do chefe do Poder Executivo e não se admitir da espécie iniciativa extraparlamentar. A afronta seria agravada pelo fato de o governador interino do Estado do Tocantins ser candidato consensual da Assembleia para assumir o posto de governador do Estado em eleição indireta em situação dita irrazoável e casuística. Sustenta ainda ofensa ao princípio da anualidade esculpido no artigo 16 da Constituição Federal, bem como violação da expressão 30 dias depois, posta no artigo 81, parágrafo 1º, dada a expressão até 30 dias que consta do diploma recém-aprovado. Manifesta-se, ademais, pela inconstitucionalidade do termo secreta, previsto na parte final do artigo 1º da lei, por violação ao princípio da publicidade e por falta de autorização constitucional. Impugna o artigo 2º, com base em alegada violação do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, que após as recentes decisões do TSE e do STF acerca da fidelidade partidária, apontaria ser o cargo representativo do partido e não do candidato, que daria ensejo à participação efetiva dos partidos no processo de escolha e eleição indireta dos candidatos e de eleição indireta do governador e vice-governador, como dispõe o artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal. Deduz ainda amplo introito em que, criticando a intempestividade da apreciação do recurso contra a expedição de diploma número 698 pela Justiça Eleitoral, opõe ofensa ao direito fundamental à tutela tempestiva e, consequentemente, ao direito de sufrágio por parte dos cidadãos tocantinenses. Expressa depois perplexidade à quase imediata aprovação do projeto de lei número 57, proposto no dia 9 de setembro e aprovado no dia seguinte. Requer, por fim, seja deferida a medida cautelar, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9868, para suspender a realização da eleição indireta e a eficácia da Lei 2.143, bem como, por cautela, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Requer também a suspensão liminar da eficácia das palavras até e secreta, respectivamente, do artigo 3º da parte final do artigo 1º da lei impugnada, bem como das expressões cada deputado pode inscrever em uma chapa inseridas no artigo 2º. No dia 26 de setembro deste ano foi promulgada a Lei 2.154, que, além de expressamente revogar a Lei Estadual 2.143, ainda antes questionada, estabeleceu novo regramento para a eleição indireta com o seguinte teor. Artigo 1º. Vagos os cargos de governador e vice-governador do Estado do Tocantins dos 2 últimos anos de mandato, a eleição para preenchimento dos cargos é feita pelo sufrágio dos deputados integrantes da Assembleia Legislativa,
em sessão pública por meio de votação nominal e aberta. Segundo, a eleição deve ocorrer em sessão extraordinária, marcada para tal fim 30 dias depois da última vaga. A Assembleia Legislativa, por resolução, regulamentará a eleição prevista. Ato contínuo, em conformidade com o artigo 3º da nova lei, foi editada na mesma data a Resolução 272 da Assembleia Legislativa, a qual regulamentou o pleito convocado desde logo para o dia 8 de outubro deste ano, às 20 horas. A folha 107 e 115 apresenta o autor emenda à petição inicial, diante do que qualificou como fraude à jurisdição, questionando agora a nova lei. Aduz ser o novo ato norma de cunho claramente eleitoral, assim como a resolução regulamentar editada, e reitera a arguição de violação do princípio da anualidade, previsto no artigo 16 da Constituição, bem como reitera os argumentos anteriores. Requer que seja aceita a emenda diante da excepcionalidade do caso. E, finalmente, propôs o autor outra ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar contra a nova lei, com idênticos fundamentos de fato e de direito. Distribuída por prevenção, será apreciada em julgamento conjunto. Este é o sucinto